Oi, gente. Esse vídeo não é um vídeo muito fácil que eu tô fazendo. Eu sei que eu vou receber muitas críticas da minha exposição do que aconteceu comigo, que eu vou contar, mas essa é a forma que eu encontrei de conseguir falar o que eu tô sentindo, conseguir falar o que aconteceu, pra mim tentar seguir em frente, sem as pessoas ficarem me perguntando por que aconteceu, o que aconteceu, como que eu tô. Não que as pessoas estejam erradas de fazer isso. A gente percebe até um carinho das pessoas quando elas se importam e perguntam como a gente tá. Mas eu preciso seguir em frente. Eu preciso voltar à minha vida normal. Então eu acho que depois que fizer isso, talvez eu me sinta melhor. Eu espero, sim, até eu conseguir voltar com as minhas sessões de terapia. Então eu espero que eu fique mesmo melhor depois desse vídeo. Mas vamos lá. Pra quem não tá entendendo nada, hoje é dia 18 de abril de 2022. E na semana passada, no dia 14, eu sofri um aborto, né? Muita gente não sabe que eu tava grávida. Dois risquinhos, ó. Ai, é grávida. Dois risquinhos rosa, é grávida. Eu tô falando baixo porque o Lucas tá na sala. Eu tava tão ansiosa que eu não esperei pra fazer o teste de manhã, né? Que é melhor de manhã porque a concentração do hormônio é maior. Aí eu fiz agora mesmo, 5 horas da tarde, porque foi agora que eu comprei. Hoje é meu aniversário de casamento. E eu não tenho nem ideia de como que eu vou contar. Queria fazer uma surpresa, mas não dá tempo de pensar, porque eu não tenho tempo de pensar. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, bebê. Ai, Jesus. Não acredito. Pouquíssimas pessoas sabiam, né? Eu não tinha contado ainda, não tinha falado no Instagram, né? Pra quem não me segue, vai ser um susto isso. De quê? Esse primeiro negócio conta aí, ó. Vai descendo. Ah, ela vai parar com isso. Ah, já sei, mas tá grávida, velho. Só pode. Ai, Vai, desce. tu tá grávida dela. Desce, Lucas. Desce. Vai com isso, Lorraine. Nossa, lá. Desce. Ô, eu sabia, velho. Sabia que esse trem não é. Esse trem não é normal, não, velho. Misericórdia. Amém, né, pai? Amém, glória a Deus. E eu sabia, viu? Falei hoje. Eu também já sabia, velho. Mas eu podia falar. Você fez teste? Fiz hoje. Depois que a gente chegou da Vanilda. Você não viu no meu bolso, não? Você o quê? Eu coloquei no meu bolso. Que eu comprei lá na farmácia do lado da igreja. Tá aqui no bolso. Isso aqui, o que é isso? Eu falei. Aí você falando lá no Impacto. Hoje vem a Luísa, minha filha. Já tem um aqui, eu não sei o que que é. É, por isso que você falou. Por isso que eu falei. Cuidado, não fala Luísa não. Não sei se é menina, se é... Amém, glória a Deus. Feliz. Assustado, Chiquinho. Ele ficou até amarelo, gente. Não dá nem pra cima, tá amarelo. Mas amém. Chega lá, velho. Para com isso aí. Mas Na semana retrasada, eu notei que a minha calcinha tava suja e eu não dei ligância pra aquilo, não dei importância, porque eu acho que eu estava vivendo semanas muito atarefadas. Não é porque eu negligenciei, porque realmente nem passou pela minha cabeça, opa, isso é sangue, isso não é normal. Eu realmente não sei o que aconteceu, eu não me lembrava disso, eu fui lembrar agora de que isso aconteceu, então eu realmente não tava lembrando que isso já tinha acontecido antes. E aí passou, não tava sentindo nada, passou. E aí na semana passada, na terça-feira, dia 12, se não me engano, eu acordei e tava com umas manchas de sangue na calcinha. Não era sangramento, era mancha, tipo como quando você passa batom e aí você vai limpar, sabe, a rebaba do batom e você suja o dedo e aí você encosta na roupa e ó, sujou, tipo isso.
só uma sujeirinha de sangue. E aí eu fiquei o dia monitorando, porque era só uma sujeira, não era um sangramento. E aí eu resolvi colocar um absorvente. E o ruim de colocar um absorvente é que você não tem mais noção do quanto tá sangrando, porque a função dele é absorver. Então, quando tá no absorvente, ele vai absorvendo e vai lá pro fundo. Então, se o sangramento é pouco, você não vai ter noção do quanto tá descendo, porque ele vai absorvendo. Só vai aparecer muito sangramento lá no absorvente se já estiver cheio, né? E aí, ao longo do dia, pelo absorvente, parece que só saiu 3 gotas de sangue, mas eu sei que eram mais. E aí, no fim do dia, o Lucas chegou em casa, meu marido chegou em casa. Falei com ele o que estava acontecendo, falei que eu queria ir pro hospital, porque não era normal. Mas eu estava muito tranquila, eu falei, olha, eu quero ir porque eu quero ir para desencargo de consciência, porque eu sei que um sangramento na gestação nem sempre é bom. Tem vezes que não é alarmante, mas tem que ser averiguado. E eu falei com ele, eu quero ir para desencargo de consciência, porque eu sei que não é nada, mas eu quero ir. A gente foi, isso era umas 6h50 da tarde, 18h50 da noite, né? A gente resolveu ir pro Odilon Belles, pra quem é de BH, e a gente, falei com ele, olha, fica aqui no carro, não precisa ir junto comigo, porque, né, os meninos estavam também. Eu falei, vai ser rápido, né, eu sei que eu não tenho nada, eu só vou ver o que é e a gente vai embora. Eu tô bem, eu consigo ir sozinha. Então ele ficou no carro com os meninos, até pra eles não entrarem no hospital, não tinha necessidade, eu estava bem realmente, não tinha necessidade dele ir comigo, ou de deixar os meninos com alguém, porque eu realmente achava que tava tudo bem. E aí eu entrei, eu vi uma menina lá, enquanto eu tava na fila pra entregar meu documento, pra esperar passar pela triagem, eu vi uma menina que tava vomitando lá na espera, né? Isso eu tava no pronto atendimento do Odilon Beres. E aí ela tava vomitando. E aí, né, lá é um pronto atendimento, então não chega só gestante, chega todos os casos. Então você tem que esperar, querendo ou não. E aí, quando eu passei pela triagem, eu não vi mais essa menina. Eu passei pela triagem, falei o que estava acontecendo, falei, olha, eu estou tendo manchas de sangue, não chega a ser um sangramento. Começou hoje e eu não estou sentindo nada, eu estava com 11 semanas e 5 dias. E aí, tiraram minha pressão, né, essas coisas normal, e eu já subi diretamente pra obstetrícia. E chegando lá, essa menina que eu vi quando eu cheguei, que tava vomitando, ela tava lá esperando. Só que eu não sei, né? Acho que é por questão de grau de urgência, né? Ela já estava lá esperando, mas eu fui chamada primeiro. E aí eles fizeram o toque em mim, constataram que tinha mesmo um sangramento ativo, pouco mais tinha, e fizeram aquele exame, não sei se é bem um exame, colocaram aquele negócio, tipo quando a mulher vai fazer o exame preventivo. E aí me perguntaram qual era o meu tipo sanguíneo, porque não tinha nada na minha caderneta de gestante ainda. Os exames que eu fiz pelo SUS ainda não estavam prontos. Eu não tinha recebido um pedido de ultrassom ainda no meu primeiro pré-natal. Então, assim, tava quase nada na minha caderneta. E aí eu falei que o meu tipo sanguíneo era O negativo, mas eles precisavam confirmar. Então, me deram um pedido para eu descer e fazer tirar sangue, né, pra saber qual era o meu tipo sanguíneo realmente, pra eu poder tomar uma injeção que chama imunoglobulina, se não me engano, que é pra quem tem o tipo sanguíneo negativo, que pode tomar. Eu tomei essa injeção logo após o parto do Luquinhas e do Dudu, né, por causa do meu tipo sanguíneo, e os meninos também nasceram com sangue do pai, né, nasceram com sangue positivo. Então, eles dizem que essa injeção é para que quando você for engravidar de novo, o seu corpo não reaja contra o feto, né? Principalmente se tiver um sangue contrário ao seu. E aí eu fui e fiz, fiquei esperando, e aí eu falei, meu Deus, vai demorar. E de fato demorou. O cara, acho que foi o enfermeiro que tirou o sangue, né? Me coletou o sangue, ele falou, olha, leva cerca de 2, 3 horas pra ficar pronto. Eu falei, meu Deus, meus filhos estão lá fora. Eles precisam dormir, eles dormem 8 horas da noite. A gente tem uma rotina, eles vão começar a ficar cansados e irritados no carro. E aí, eu fiquei, meu Deus, e agora? Só que aí o enfermeiro falou, olha, com 1h30 pode ser que saia. Mas eu falei, mesmo assim, é muito tempo. E aí eu falei, mandei mensagem pro meu marido, o Lucas, que tava lá fora. Eu falei, olha, vai embora com os meninos, porque não tem como ficar esperando tanto. Isso já era 8 e pouca da noite, né? Eu saí de casa 18h50, eu acho. Isso já era umas 8h30, né, da noite. E aí ele foi embora, porque os meninos realmente já estavam bem enjoados no carro, porque eles têm um horário de dormir, eles têm uma rotina.
E eu falei, olha, eu me viro, né? Não tem como. Eles precisam dormir, eles estão cansados, eles não são obrigados a ficar aí no carro. E fora que é muito perigoso, né? Ali em torno da região, ali é perigoso demais. Cheio de morador de rua que fica lá pedindo coisa o tempo todo. Então, assim, não é preconceito, né, gente? Mas a área ali tava de noite, então tava bem perigoso. Nenhum lugar ali, falei com ele, olha, vai pra perto da igreja, né, da Lagoinha, lá vai ter muito movimento e tal, mas aí acabou que ele falou que lá pra perto da UFMG que teria um movimento mais seguro, assim. E aí ele ia só distanciando, conforme eu ia, eu tava demorando, né, só que eu falei com ele, vai embora, não tem como, tá muito perigoso e os meninos precisam dormir. E ele foi embora e eu fiquei lá esperando. E aí essa menina, ela foi chamada depois, aquela menina que eu vi que tava vomitando, e ela falou comigo, ela falou, olha, eu perdi o meu filho, tem 3 meses, ela falou o nome do hospital, eu não lembro, mas ela falou que tem 3 meses que ela perdeu e que ela estava sangrando e vomitando. E aí, conversando com ela, eu fiquei, nossa. E ela falou que ninguém sabia a causa daquilo, que todo mundo falava que tava tudo bem, que tava tudo certo. Ela ficar sangrando por 3 meses isso não é normal, eu não sou médica, mas não é normal você ficar sangrando por 3 meses. E aí, eu conversando com ela e tal, e aí meu exame chegou, né, ficou pronto. Elas me chamaram, e aí realmente era meu tipo sanguíneo O negativo, e elas foram e falaram, olha, nós vamos te internar, mas é só um protocolo do hospital, nós vamos te internar só para poder te dar essa injeção. E aí eu fui lá, tive que descer lá na recepção e ir pra ala de internação, né, entregar meus documentos para ir fazer minha internação. E eu já tava ficando apavorada, porque eu não sabia o que que era. Elas só falaram comigo, a médica, né, acho que era uma médica e uma residente, eu sei. Só falaram comigo, olha, não tem como saber o que que é esse sangramento. A gente não adianta te passar um remédio, não adianta te falar que você tem que fazer repouso absoluto, não adianta você fazer nada ainda, porque a gente não tem como saber o que que é isso. Você não fez ultrassom ainda, a gente não tem como saber de nada. E aí, só que eu não fiz porque eu não recebi o pedido, né? Pelo SUS, né? O pré-natal que eu tava fazendo, falaram que não tava muito cedo para fazer um ultrassom, então na próxima consulta, que seria no dia seguinte, né? No pré-natal, possivelmente eu receberia um pedido de ultrassom porque eu já estaria com 12 semanas. E aí eu fui lá, fiz os procedimentos para minha internação, me internaram. Isso já era mais de 10 horas da noite. E aí aplicaram a injeção em mim. E o tempo todo eu tava calma, mas por dentro eu estava com medo de estar acontecendo alguma coisa. Mas eu fiquei tranquila porque eu falei, pronto, eu recebi essa injeção, então agora vai ficar tudo bem. E aí as meninas, né, falaram, olha, vai ter um café agora, o lanche, a menina do lanche tá chegando, você quer receber a alta e tal? E eu tava morrendo de fome, eu falei, com certeza eu quero, né? Eu tinha que passar pela obstetra de novo pra falar que eu recebi a vacina e ela assinar meus papéis da alta, porque a internação era só um protocolo, só pra receber a injeção. E só que demorou demais. E aí eu consegui comer finalmente, né? Eu tava morrendo de fome, preocupada. O Lucas já estava em casa com os meninos já tinham dormido. E a minha preocupação também era em relação ao Eduardo, porque ele ainda mama. E eu falei, meu Deus, como que eu não dei mamar pra ele antes, sabe? Antes de entrar pro hospital. E ele não tomava outro leite. Aí eu comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, nossa, ele não vai conseguir dormir. Mas graças a Deus ele tava tão cansado, né? E Deus cuida tanto que ele dormiu. Chegou em casa, o Lucas colocou ele no berço e ele dormiu, né? Ele sempre dorme sozinho, mas ele sempre mama um pouco antes. E aí foi isso. Eu fiquei lá, né, comi, passei pela obstetra, ela falou novamente a mesma coisa, falou que não tem como saber o que era o sangramento e que eu tinha que aguardar pra ver se aquilo ali evoluía pra aborto ou se seguiria uma gestação normal. Mas ela não me deu nenhuma recomendação, falou que não adiantava fazer repouso, não adiantava tomar nenhum remédio, não adiantava fazer nada. O que eu tinha que fazer era esperar, porque eu não tinha como saber o que era aquele sangramento. E aí eu fui embora, né? Fomos abençoados novamente pela Ana Luísa. Quem não conhece a Ana Luísa, ela já apareceu aqui no canal 2 vezes. Ela chamou um Uber pra mim poder ir embora, né? Eu cheguei em casa, já era mais de meia-noite. E eu abracei o Lucas e comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tava com medo, mas no fundo eu tinha uma esperança por conta dessa injeção que eu tomei, sabe? E aí tudo bem. Passou, fomos dormir. À noite eu não tinha tido sangramento, era muito pouco. Ao longo do dia também era muito pouquinho. E a única coisa que a médica me deu de recomendação era: se o sangramento aumentar ou se você tiver febre, você volta. E eu falei, tá bom. Tava muito pouquinho sangramento no dia seguinte, né? Então eu não voltei, até porque
Eu tinha consulta de manhã, eu fui pro posto de saúde, era meu pré-natal, relatei tudo pra ela, entreguei o papel que eles me deram lá no Odilon, né? E que foi esse, eu acho, este papel. Mostrei pra ela e ela falou, né? Não tentou nem ouvir o coração do bebê. Alguns médicos dizem que essa idade gestacional não é possível ouvir ainda. Nesse dia eu tava com 11 semanas e 6 dias. Só que nos meus outros 2 pré-natais eu ouvi, sim, né? Na consulta de pré-natal, eu consegui ouvir o coraçãozinho. A não ser que as médicas mentiram pra mim e eu tava escutando coisa da minha cabeça. Mas eu consegui ouvir. Essa médica nem tentou. Ela falou, olha, não é possível, então não vou nem tentar. Só, né, anotou os meus resultados de exame que tinha chegado no posto, né, no dia seguinte. E falou comigo. E eu perguntei pra ela, olha, eu posso continuar amamentando, né? Porque tem médicos que defendem que não tem problema e tem médicos que falam que tem problema sim, quando você tá grávida, você tem que parar de amamentar porque isso faz o útero contrair e pode sim acontecer um aborto. E aí a médica, né, foi a parte mais humana que ela foi comigo, né? Porque eu não achei tanto assim. A médica do pré-natal do posto. Ela respirou fundo, olhou pra mim e falou, olha, eu não vou te falar pra você tirar o seu filho do peito, porque eu também sou mãe. E se eu te falar isso, vai doer em mim. Então eu vou deixar pra sua consciência. E aí eu fiquei, nossa, meu Deus, parece que as coisas estão só piorando, sabe? Eu vou ter que tirar o Eduardo do peito. Se eu não quiser que evolua pra um aborto, é como se eu estivesse preferindo, escolhendo um filho pelo outro. Mas o que me confortava é que o Eduardo já tinha 1 ano, né? Já tem 1 ano. Ele come super bem. E então, né, seria doloroso porque ele é extremamente agarrado comigo, mas eu não queria tirar naquele momento. E eu voltei pra casa decidida que eu iria ter que tirar o Eduardo do peito, ia ter que comprar uma fórmula pra ele. E aí foi mais uma saga, né? Uma coisa atrás da outra. A médica falou que realmente não tinha o que fazer, porque não tinha o que saber do que era o sangramento, que só tinha que esperar. E a médica do Odilon me deu um pedido de ultrassom, né? Então eu entreguei no posto e a menina falou, olha, a fila tá muito grande. Nós não temos uma fila de urgência, então se for urgente você tem que pagar. Eu falei, tá, anota aí, deixa anotado e eu vou dar meu jeito. E aí tá, deixaram lá meu pedido de ultrassom anotado, meu telefone e tudo. E aí eu fui embora, né? Cheguei em casa na hora do almoço e a gente foi... Falei com o Lucas, olha, não tem jeito, eu vou ter que tirar o Eduardo do peito, porque eu sei que tem médicos que defendem que não precisa. Outros já falam que precisa tirar do peito, não pode amamentar enquanto tá grávida. Eu não vou arriscar, se eu já tive um sangramento, eu preciso tomar os cuidados devidos, né? Então eu não vou poder mais amamentar. E aquilo ali já tava me cortando o coração, porque tava vindo uma notícia ruim atrás da outra. E aí a gente falou, então tá, vamos ter que tirar do peito. E ia ter que tirar de uma forma ruim pra ele, porque não ia ter como eu tirar devagar aos poucos, eu ia ter que tirar de uma vez. Porque se eu continuasse dando aos poucos, mesmo que seja, sei lá, uma vez só no dia, ainda assim eu estava amamentando e estava fazendo meu útero contrair. Então eu ia ter que tirar de uma vez, mas eu não estava conseguindo fazer isso. E aí o dia passou, eu vi que o sangramento diminuiu bastante, né? Já não quase existia, era muito pouco. E aí eu falei, nossa, graças a Deus, a injeção deu certo. Passei a noite bem, de quarta pra quinta, não teve sangramento. E acordei bem, né, bem feliz. Tanto é que na quinta-feira de manhã, a gente tirou o dia pra poder olhar a casa, porque não tinha condições da gente continuar aqui no apartamento, porque não cabia, né? Os meninos estão crescendo, eles não têm espaço aqui, eles estão ficando estressados, porque não tem o que fazer aqui, não pode fazer muita coisa, porque faz barulho, incomoda as pessoas. Então não tinha como a gente ficar aqui. E aí a gente ficou a manhã toda olhando e planejando e feliz, porque eu já não tava sangrando, né? E porque a gente tava olhando algo que seria bom para os nossos filhos. E a gente chegou em casa por volta de 1h30 da tarde. E na hora que eu cheguei em casa, eu estava sangrando bastante. E aí eu falei com o Lucas que eu tinha que voltar pro hospital. Ele saiu para fazer outra coisa que já estava marcado. Enquanto isso, o Eduardo dormiu um pouco. E eu falei, quando você voltar, então a gente vai.
E a gente foi e eu falei, eu não vou voltar pro Odilon, eu vou ir pro Sofia. Eu mandei mensagem pra minha mãe, perguntei pra ela se ela podia ficar com os meninos, porque o Sofia é próximo à casa dela. E a gente foi. Levei uma mochilinha, né, pros meninos. Eu sempre levo, né? Quem é mãe sabe que tem que levar pra onde for. Seja ir na esquina, você tem que levar roupa extra, fralda, tudo. Mas eu levei a mais, porque dentro de mim eu pensei que eu pudesse ficar internada. Tanto que eu levei pra mim também. Eu falei, eu vou levar absorvente pra mim, vou levar uma calcinha extra, porque eu não quero saber. Eu sei que no Sofia eles vão me olhar, né, me examinar direito. Eu não vou sair de lá que nem eu saí do Odilon, sem uma resposta. Então, nem que eu insista pra ficar lá internada, eu não vou embora. E aí, dito e feito, né? A gente passou na minha mãe, deixou os meninos lá. Isso era, sei lá quantas horas eram. Já era quase 6 horas da tarde. A gente deixou os meninos lá. E aí eu falei com o Lucas, não precisa ficar comigo porque eu tô bem. Você precisa ir trabalhar, porque ele não tinha conseguido trabalhar direito aquela semana. E o Lucas é autônomo, então se ele não trabalha, ele não recebe. Eu falei, eu tô bem, não precisa ficar. Eu mandei ele ir, tá? Antes que as pessoas aqui comecem a nos julgar. E eu falei com ele, não precisa ficar comigo, vai trabalhar. E aí eu falei pra ele trabalhar e eu fiquei lá no Sofia. Passei pela triagem. Rapidamente, né? Porque é uma maternidade, então não tinha muita gente. Só que para depois da triagem tem a ordem de urgência, né? E aí eu lembro que passou umas 2 pessoas na minha frente que passaram depois de mim pela triagem, já tinham sido atendidas. Aí eu resolvi bater na porta e falei, olha, por que tá demorando? 2 pessoas que chegaram depois de mim, que passaram depois de mim na triagem, já foram chamadas. E aí ela foi me explicou que era por grau de urgência. E nessa hora eu já estava sentindo cólica. E aí eu lembro que eu mandei mensagem, né, pra Ana Luísa. E aí eu falei com ela, Ana, eu tô ansiosa, eu tô com cólica e a minha ansiedade tá fazendo eu sentir mais cólica ainda. Não sei se é, né, por causa do nervosismo, se é coisa da minha cabeça, mas tá piorando. E aí ela falou pra mim colocar um louvor baixinho, né, no fone, mas eu não tenho fone. E mesmo se eu tivesse, eu não ia poder colocar, né, porque senão eu não ia escutar se me chamasse. E aí o jeito foi esperar, né, como eu falei, na triagem eu passei rapidinho. Só que tinha esses níveis de urgência, né? Tinha grávidas chegando lá com barrigão, né? Eu acredito que já estavam dilatando, então elas iam passando na frente. E eu não culpo, né, o Sofia por isso. E aí finalmente chegou a minha vez. E isso já era mais de 8 horas da noite, né? Acho que já eram umas 8h30. E aí a médica foi fazer o toque. E eu falei com ela que eu tava sentindo cólica e eu não tava sentindo. E ela falou comigo, olha, se você tá sentindo cólica, pode ser que seja o seu corpo realmente expulsando o bebê. E aí eu fui no outro mundo e fiquei lá. E ela falou comigo, eu vou te dar uma camisola, né, pra fazer esse toque e pra fazer o mesmo exame que fizeram lá comigo no Odilon, né, que é colocar aquele instrumento lá, que é tipo como se fosse um exame preventivo. E aí a gente vai ver se eu achar algum resquício, alguma coisa assim, algum material de que realmente você está expelindo o bebê. E aí eu fui pro banheiro, ela me deu a camisola, eu lembro que eu fiquei falando, Jesus, por favor, não deixa ela achar nada, que seja só um sangramento, que tenha explicação e que vai passar, porque eu já tomei a injeção e vai passar, vai passar. E lá no banheiro eu falando isso com Deus e colocando a camisola, ela foi pra fazer xixi antes também, chorando e tentando me controlar. E aí eu fui, deitei na maca, ela falou, ela realmente tem um sangramento ativo. E aí ela perguntou sobre ultrassom e eu falei, não tem ultrassom ainda. Eu coloquei hoje o pedido lá de ultrassom, na verdade no dia anterior, né, no posto. E aí ela falou, olha, seria ideal que a gente fizesse um ultrassom, porque não tem como saber o que tá acontecendo, se o bebê tem batimento, se não tem, o que tá acontecendo, só dá pra gente saber pelo ultrassom. E só que isso era de noite, e lá é muito difícil à noite ter ultrassom, né, alguém pra fazer. E ela perguntou, você consegue vir durante o dia? O dia lá também é muito difícil, né, tem que ser marcado. Mas ela falou, você consegue vir amanhã? Eu falei, eu consigo, eu faço o que for, pelo amor de Deus. E só que ela tava muito preocupada comigo. E aí ela falou, não, eu vou tentar conseguir
parece que é uma médica que tava na urgência e ia pedir ela pra poder ir lá me examinar e fazer esse ultrassom. E aí ela falou que parece que o hospital tá tentando treinar elas, né, querendo treinar elas pra elas fazerem esses ultrassom, né, de gestação de primeiro trimestre, pra quando chegar casos assim, né, eles poderem examinar melhor. E aí eles falaram, olha, eu vou te dar um paninho, porque eu estava de absorvente, né? Vou te dar um paninho pra gente ter uma noção do sangramento. E ela me deu só um paninho fino. Eu falei, olha, eu tava de absorvente, esse paninho fino não vai adiantar nada. E ela me deu 2 paninhos. E até então eu fiquei tranquila. Eu falei, não tô sangrando tanto assim. Ela falou, olha, aguarda um pouco pra gente achar essa médica lá na urgência. E a gente vai te dar uma medicação na veia também por causa dessa cólica que você tá sentindo, que a cólica tava só aumentando. Não era uma contração, mas era uma cólica muito chata. E eu já tava muito incomodada com ela. E aí fui, sentei lá na recepção novamente pra esperar me chamarem, né, pra medicação. Comi uns chips, porque eu tava morrendo de fome. No Odilon eu não levei nada, né? Então dessa vez eu levei alguma coisa só pra disfarçar, porque eu queria que eu ia embora rápido, mas eu só não queria ficar com fome. E aí me chamaram pra medicação. Me deram, né, o Buscopan, não sei se era composto, se era só ele, na veia. E, e aí todo tempo elas perguntaram, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tô bem, tô bem. Só que elas falaram, pronto, agora você vai aguardar ali, então, a gente achar essa médica na urgência pra ela poder fazer esse ultrassom em você, pra gente saber o que tá acontecendo e se o bebê tem batimentos. E aí, na hora que eu fui levantar, eu falei, eu não tô bem. E aí elas falam que é por causa da medicação, né? Por isso que elas perguntam o tempo todo enquanto tá injetando, né? Se tá tudo bem. E a minha pressão caiu, eu não conseguia levantar. E aí eu falei, nossa, pelo amor de Deus, isso não vai fazer eu vomitar, né? Elas falaram, não, era pra você ter vomitado na hora que eu estava administrando a medicação, mas agora provavelmente que não. E aí elas precisavam chamar outras pessoas pra poder dar a medicação, só que eu não conseguia sair da sala, porque eu não conseguia levantar. Minha pressão tava muito baixa e aquela sensação de desmaio horrível. E a cólica e meu emocional, né, meu psicológico não tava nada bem, eu sangrando. E aí elas me colocaram sentada numa outra cadeira lá dentro mesmo. Falaram que eu podia tirar a máscara pra eu respirar melhor, né? E aí eu tirei a máscara, sentei lá do lado, né, na cadeirinha do lado, dentro da sala de medicação, porque eu não conseguia sair de lá. E aí eu pedi alguma coisa pra mim vomitar, e elas me deram a lixeira e eu não aguentei, né? Vomitei praticamente nada, né? Porque eu tinha comido só um pouquinho do meu salgadinho e foi embora. Não tinha nada no meu estômago praticamente. E eu não conseguia levantar a cabeça, eu queria deitar, porque eu lembro que das minhas 2 gestações eu sofria muito com a minha pressão caindo. E só melhorava se eu deitasse de lado, porque parece que voltava a circular melhor, né? Não sei. E aí eu pedia pra deitar, mas não tinha onde eu deitar ali. E aí eu não tinha posição pra aquela pressão voltar ao normal, pra voltar ao normal as coisas. E aí eu fiquei lá meia hora nessa situação e não passava de jeito nenhum. E aí eu lembro que eu já tinha tirado a máscara e vinha outras pessoas para poder aplicar a mesma medicação e as meninas iam embora bem, né? Assim, sentiam uma tonteira ou outra, mas iam embora bem, mas eu não conseguia nem levantar a minha cabeça. E aí, por 5 minutos, a dor da cólica, ela se amenizou, ela reduziu um pouco, ela não saiu de mim totalmente. E eu não tinha posição para ficar naquela cadeira, eu virava para um lado, virava para um outro. E aí eu falei, olha, tá doendo, tá doendo. Quanto tempo leva pro remédio fazer efeito? Ela falou, olha, como foi na veia, devia ter sido efeito imediato, então a gente tem que olhar para você tomar de novo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu prefiro ficar com a dor do que essa sensação de que vou desmaiar. É muito ruim, muito ruim. E aí, enquanto eu tava sentindo dor, remexendo pra um lado e pro outro, eu sentia uns jatos de sangue descendo de mim. E aí eu falava pra elas que tava saindo muito sangue. E elas ficavam, não preocupa de sujar a cadeira, mas a minha preocupação não era que eu tava sujando a cadeira, é que tinha alguma coisa errada acontecendo. E aquela dor não ia embora. E tava descendo muito sangue. E eu tinha certeza que aqueles 2 paninhos já tava encharcado. E até que enfim eles acharam um médico, não era a médica que elas tinham falado da urgência, era um outro médico, acho que o nome dele é Endrey, não sei, alguma coisa assim. Foi super atencioso também. Essa primeira médica que me atendeu
que foi fazer o toque, né, que se preocupou comigo de achar alguém pra fazer ultrassom em mim, acho que o nome dela é Danúbia, alguma coisa assim também. Todo mundo muito atencioso, não tinha ninguém lá mal educado, sabe? Um hospital tão humano, pessoas tão que se importam com você, totalmente diferente do Odilon. No Odilon eu não fui maltratada, mas eles não fizeram muita questão, sabe? E aí conseguiram, mas eu não conseguia levantar. Não conseguia levantar, eu tava muito tonta, eu tava com dor e tava saindo jatos e jatos de sangue. E aí eles trouxeram pra mim uma cadeira de rodas, colocaram lá, ajudaram a levantar, me colocaram lá e me levaram pra sala de ultrassom que era ali perto. E dali eles me ajudaram a colocar uma camisola, tirar toda a minha roupa. E eu levantava e só saía sangue, sangue, sangue. E eu já tava desesperada, pedindo a Deus pra que eu ficasse com esse bebê. Eu pedi muito pra que eu pudesse ficar com ele, que eles descobrissem o que estava acontecendo. Mas antes deles começarem o ultrassom, eu escutei uma das pessoas falando: olha, faz ultrassom pra gente confirmar o aborto. E aí o meu mundo caiu. Eu falei, nossa, não, Deus, por favor, eu não tô abortando, meu bebê ainda tá aqui, ele tá bem, tem uma explicação pra isso, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um repouso, eu não sei, vai acontecer alguma coisa e eles vão conseguir explicar o que tá acontecendo, mas tá tudo bem. E aí eu deitei na maca pra fazer ultrassom e os médicos não conseguem saber, e eu muito menos, se existia ou não um bebê ali. O médico perguntou pra mim se eu tinha expelido alguma coisa em casa, e eu falei que não, eu só saiu sangue. E ali, né, na hora que eu levantei pra ir pra maca da ultrassom, quando eu tirei minha roupa, tinha muito sangue e um pouco de coágulo. E eu falei que eu não tinha expelido nada, só tinha saído sangue. E ele falou, olha, a gente não tem como saber, porque você não tinha feito um ultrassom antes, a gente não tem como saber se existia um bebê aqui ou não, mas o que a gente tá vendo aqui, neste momento, é só o que seria a placenta, né, a bolsa, tudo ali, menos um bebê. Então não dá pra saber se existia um bebê e eu já tinha expelido, ou se não existia um bebê, se ele não foi formado. Se ele não foi formado, isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque não tem como você chegar com 9 meses de gestação, com placenta, com tudo e menos um bebê. Então, eu acho que, na minha opinião, não sei, eu não sou médica, se não existia um bebê, isso aconteceu até tarde. Mas se existia, eu não sei. Eu pedia tanto pra eles me explicarem, eles me explicavam tantas vezes, tão atenciosos, mas eu não tava naquele mundo mais, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia entender o que eles estavam falando, por mais que eles tentavam de várias formas me explicar o que estava acontecendo, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia ouvir, eu realmente estava em outro lugar. E aí eu fiquei lá esperando pra eles liberarem a sala, eles falaram comigo que tinha que fazer curetagem. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Eu realmente tava no outro mundo, sabe? Quando você tá meio que vegetando. Aí eu pedi a minha bolsa, pedi que pegassem meu celular na bolsa pra me avisar o Lucas, pro Lucas vir aqui em casa, né? Pegar algumas coisas e ir pro hospital. E aí eles estavam me fazendo as perguntas, né? Aquelas perguntas normais. Você tem doença? Você tem alguém doente na família? Você tem alguma coisa? Essas coisas, né? Que eles têm que perguntar. E eu tava ali me sentindo tão, sei lá, sabe? Porque quem me conhece sabe que eu pesquiso muito, eu procuro informação, eu estudo demais sobre parto, sobre gestação, sobre pós-parto, sobre violência obstétrica e tudo. Mas eu nunca tinha estudado sobre aborto, porque a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente, né? E eu tava ali num mundo totalmente desconhecido, porque eu não sabia o que era curetagem, eu não sabia o que era aborto, as consequências, eu não sabia nada. E eu ficava tentando não chorar por dentro, né? Enquanto eles me faziam as perguntas, enquanto eles estavam preparando a outra sala pra me levar pra lá. E aí eles me deram uma outra camisola, porque tava tudo muito encharcado. Eu sujei a sala de ultrassom toda. E aí eles me levaram pra essa sala
pra fazer a curetagem. Chegando lá, eles falaram que iriam fazer o procedimento a 1.000. Pelo que eu entendi depois que eu li na internet, parece que curetagem é um procedimento mais agressivo, é uma raspagem, né, do útero. E o a 1.000, ele era menos agressivo. É um procedimento feito, parece que a vácuo, com uma seringa. E aí eu falei, nossa, vai doer. Porque eu já tava desesperada, eu já não queria mais dor. Porque se meu bebê não tava ali, eu não queria mais sentir dor. Eu acho que não valia a pena eu sentir mais nada porque ele não tava ali. Eu não sei se ele existiu um dia. E aí eles falaram, não vai doer, vai ter uma anestesia. Mas eu não imaginava que seria a anestesia da cesariana, que é uma coisa que eu tinha muito medo. E aí eu já tinha falado com o Lucas já tava chegando aqui em casa pra pegar algumas coisas pra mim, pra eu poder ir pra lá, mas não dava tempo de esperar ele, eu também não tava... não é questão que eu estava com medo, né? É questão que eu tava... Sei lá, eu não sei explicar como é que eu tava. E aí me levaram pra essa sala, claro, na cadeira de rodas, né? Me colocaram lá e pela primeira vez eu tive que tomar essa anestesia, né? Coisa que eu nunca queria na minha vida, né? Os meus partos sempre normais, nunca precisou. E eles fizeram essa anestesia em mim, a hack, né? Anestesia. E aí me falaram que eu tinha que ficar parada, relaxada. É uma anestesia que dá aqui atrás, né? Na coluna. E aí ela falou, olha, é uma agulha mais fininha do que essa que tá no seu braço. Que é quando eles tinham colocado a medicação em mim. Enquanto eu tava lá na sala de ultrassom, eles tentaram furar meu braço, eu não lembro. Não sei se dá pra ver como que tá. Tentaram pra colher sangue, né, pra fazer exames, mas eles não conseguiam de jeito nenhum. E a minha veia tava muito difícil e eu só sofrendo, sabe? Uma coisa se juntando com a outra. E eu fui pra essa sala, uma enfermeira me segurou e eles falaram, olha, a gente vai te dar anestesia e você vai deitar rapidinho porque a gente não pode correr o risco da anestesia ficar baixinha. Enquanto isso, aquele médico super atencioso, acho que é Edren, eu não sei o nome dele, alguma coisa assim, me explicava o tempo todo o que ia fazer. Ele perguntou se eu autorizava os residentes a estarem ali para poder aprender, né? Ele falou, olha, tem 2 residentes aqui, eles podem estar aqui presentes para eles aprenderem e tal. Eu falei, pode, eu não me importava com mais nada, né? E é até uma questão de humanidade, porque lá no Odete, para quem não viu meu relato de parto, vinha toda hora uma residente, uma enfermeira fazer toque, e eles não estavam nem aí, nem perguntavam, eu nem sabia que era um direito meu de permitir isso ou não. De tantas pessoas fazendo toque em mim, a gente não é obrigada a aceitar que residente venha fazer também, porque já é um momento difícil. E ali o tempo todo eles perguntando as coisas, eu vi, meu Deus, que diferença de hospital, sabe? Isso era no Sofia, né? Pra quem não lembra que eu falei. Eu estava no Sofia. E aí me deram anestesia, me deitaram rapidamente, esperaram um pouco, e aí me perguntavam se eu tava sentindo, mexendo, e eu, né, uns belisquinhos que eles ficavam me dando na perna, eu falava que eu tava sentindo só a sensação, mas não tava sentindo. E eles falaram, olha, talvez você não perca o movimento das pernas, mas você vai perder a sensação, né, isso de encostar em você. E de fato eu conseguia mexer os dedos do pé, mas eu não conseguia sentir nada. E eles fizeram um toque pra poder testar e eu realmente não sentia mais nada. E aí o tempo todo olhando lá pro teto, pra aquela sala. E aí lá tava cheio de médicos, de residentes, e eles estavam ali o tempo todo me acalmando, me explicando o que eles iriam fazer. Falaram que seria bem rápido. O procedimento começou, era 11h12 da noite, e acabou acho que 11h30, pelo que eu olhei pelo relógio, que tinha um relógio bem atrás de mim. E aí parece que foi uma residente que fez e o médico tava acompanhando o tempo todo. Ele, né, pra finalizar, ele foi conferir se tava tudo certo, se tinha retirado tudo. E ele falou, olha, só tem material aqui. E eu perguntei pra ele o que é material. E aí ele falou comigo que era o tecido, né, do que seria todas as coisas, né, placenta, bolsa, tudo. E eu fiquei até curiosa, eu ia pedir pra ver, mas eu acho que foi até bom não ter pedido pra ver. Pra não ficar com mais uma coisa na cabeça. Eles fizeram tudo, né, como eu falei, acho que em 15 minutos, e aí me deixaram lá.
e falaram, olha, se você precisar de qualquer coisa, pode chamar a gente que a gente tá aqui bem do seu lado. Nós temos que esperar um pouquinho o efeito da anestesia passar pra gente poder te tirar daqui. E foi assim, eu fiquei lá por um tempo, acho que por 1 hora, não, uns 40 minutos. Ai, não consigo levantar a perna. Sempre vinha alguém, você tá bem? Você tá conseguindo mexer alguma coisa? E aí eu tentava e é horrível, porque é uma sensação horrível. Parece que sua perna, seu corpo daqui pra baixo tá morto. E eu me coçava demais. Eles falavam que isso era efeito da anestesia, um formigamento horrível. Você ficava coçando, horrível. E aí eu tentava levantar a perna e a perna caía. É horrível. E aí eu avisando o Lucas, né, as pessoas que estavam me mandando mensagem. E aí eles vieram e falaram, olha, vamos tentar levantar pra você ir pra sala de observação. Me ajudaram a levantar porque eu ainda não conseguia. Me colocaram, né, de pé, 2 enfermeiras me segurando. E é horrível, porque parece que você não anda mais. Eu tava arrastando a minha perna e praticamente sendo carregada. A sala era bem do lado, não precisava de cadeira de rodas. E eles me colocaram lá e passou, acho que 10 minutos, o Lucas chegou. E aí eu pedi ele pra me ajudar a sentar na maca, porque eu não conseguia, né? E aí ele me ajudou e eu abracei ele. Eu fiquei tão triste, porque eu falei, nossa, acho que a culpa é minha. Porque eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei me culpando, porque eu falei, poxa vida, eu comi amendoim. Amendoim não é abortivo com canela, mas é algo quente. Eu comi amendoim, ou eu tava amamentando, e eu fiz esforço e não era pra fazer. E naquela semana, alguns dias antes, eu tinha passado muito estresse mesmo, situações muito chatas. E eu falei, a culpa é minha de eu ter perdido o bebê, porque eu fiz coisas, eu passei por coisas que eu não deveria ter me permitido passar. Eu tava numa semana muito atolada de coisas, todos os dias eu tinha alguma coisa à noite pra fazer, eu tava cansada. E eu fiquei me culpando, falando que aquilo lá era culpa minha. E aí depois eu tentei dormir, isso acho que já era quase 1 hora da manhã. Eu dormi, o Lucas deitou junto comigo na maca. E eu acordei acho que 4 e pouca da manhã. E eu já conseguia me mexer, já tinha voltado os meus movimentos, mas eu continuava coçando um pouco. Acredito que ainda era a reação da anestesia, o efeito da anestesia. E foi isso, no outro dia de manhã, isso era na sexta-feira, no feriado, né, dia 15. Na sexta-feira de manhã, eles falaram que eu já podia tentar tomar banho, né, se eu já tivesse comido. E é incrível, né, quando eu tive os meninos, depois do parto, né, eu fui fazer xixi e era tanto xixi, eu ficava, nossa, quando eu tava grávida, eu não conseguia segurar esse tanto de xixi. Foi a mesma sensação como se eu tivesse ficado grávida por tanto tempo. Foi a mesma sensação. E aí eu consegui tomar banho, o Lucas ficou me vigiando, né? Porque dos 2 partos eu tive... A minha pressão caiu, mas foi totalmente diferente, né? Não foi um parto, né? Foi uma longa gestação. E aí eu fui, consegui tomar banho. Vieram me trazer meus exames. A médica veio conversar comigo. Depois falaram... A gente, na verdade, já ia receber alta de manhã. Mas a gente foi receber alta, já era mais de 2 horas da tarde. A gente e eu, né? E antes veio uma psicóloga conversar comigo pra saber como eu tava. Porque os meus exames deram alterados. Inclusive, eu tenho que voltar lá quarta-feira pra pegar o resultado. Se tiver ainda alterado, eu vou ter que repetir tudo de novo. E aí ela me perguntou em relação aos exames e eu falei que eu não tava nem aí. Mas na hora que ela me perguntou sobre como foi que eu me senti quando eu perdi o bebê, eu desabei de novo. Eu já não tava aguentando mais chorar, porque toda hora eu chorava. Ainda tá sendo assim, né, porque tá muito recente. Toda hora eu choro. Toda hora, quando eu acho que eu tô bem,
eu volto a chorar, ou alguém me manda uma mensagem, eu volto a chorar, ou do nada eu tô com a cabeça vazia e eu volto a chorar. Então eu tô tentando sempre me manter ocupada pra que eu não me lembre. E aí a psicóloga me liberou. Depois veio a médica, me explicou todas as recomendações. Eu perguntei se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer, se existia resguardo pra isso, se o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia de nada. E aí ela falou que não, não tinha, eu não precisava de um resguardo, tanto pra coisas que puérperas não podem fazer, como, sei lá, fazer esforço físico porque o útero tá voltando, como, sei lá, relação sexual. Ela falou que não tinha nada disso, não tinha resguardo nenhum. Ela só falou que meu útero tava limpo e que se eu quisesse engravidar, eu podia, mas se não. E foi isso que ela me disse. E eu perguntando, eu falei, eu posso voltar a amamentar então, pelo menos? E ela falou que eu podia amamentar normal. E eu perguntando as coisas pra ela, mas não tem nada que eu possa fazer. Tipo, parece que eu nunca estive grávida. Não tem nada, nenhum cuidado, nenhum resguardo, nada. Ela disse que não. Vida que segue. E desde então eu tô tentando entender o que significa vida que segue. Ela não foi fria em falar isso, mas parece óbvio. Vida que segue significa volta à sua vida normal, segue sua vida, você não pode parar. Mas eu ainda não consegui entender o que significa isso. Porque eu ainda não consegui voltar à minha vida normal. Eu não consegui entender o que tá acontecendo. A gente acha que nunca vai passar por isso. E eu tento me manter firme. Hoje é o primeiro dia que eu fiquei sozinha. E ontem à noite eu falei com o Lucas, não me deixa sozinho, por favor. Porque eu tinha medo de ficar sozinha, ficar lembrando o tempo todo, chorando. De fato aconteceu, mas ele não me deixou sozinho porque ele trabalhava e vinha aqui um pouquinho, e depois trabalhava e vinha um pouquinho. E foi assim. Na sexta-feira, depois que a gente ganhou alta, umas 2h pouca da tarde, eu fui pra minha mãe, né, pra buscar os meninos. E depois, quando a gente chegou em casa, ele tinha feito uma surpresa pra mim. E tinha comprado flores e um chinelo, que eu tava sem chinelo, chocolate. E 3 meninas da minha célula estavam aqui esperando. E eu vi isso como cuidado de Deus na minha vida. Então eu tô tentando seguir em frente. Desde então, muitas pessoas podem falar, ah, Lohane, mas você já é mãe. Ah, mas que bom que isso aconteceu antes, que isso não aconteceu, sei lá, quando, sei lá, chegar a 9 meses de gestação e perder o bebê. Não interessa. Aborto é aborto. E eu queria tanto esse bebê. Eu achava que tava tudo bem. Eu pedi muito a Deus que eu pudesse ficar com ele. Mas a vontade dele foi feita. Eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando não é da vontade dele, é da permissão dele. Então, nada foge do controle do Senhor e ele continua sendo bom. E eu sei que vai passar. Agora eu só tenho que ser forte pelos meus filhos. E eu ainda tô tentando descobrir o que significa vida que segue. Eu tô me perguntando isso todos os dias. Eu ainda não consegui voltar minha cabeça normal, ao meu estado normal. Eu sempre me pego lembrando, nossa, eu não tô grávida mais. Como eu falei, eu tava olhando casa, a gente tava com tantos planos. E a nossa vida já mudou tanto esse ano. Esse ano tantas coisas aconteceram e a gente mudou o nosso rumo da vida e depois aconteceu outra, a gente não, vamos ter que mudar os planos de novo. E a gente está em abril ainda e a nossa vida já mudou tantas vezes esse ano. Porque é Deus que tem que estar no controle, não a gente. Eu não esperava passar por isso. A gente nunca espera. E espero que eu não passe de novo, porque eu quero muito ter o meu terceiro filho. Eu sei que no mundo que as pessoas falam que tá tudo muito difícil, que as pessoas não podem ter mais de 1 ou 2 filhos, ou se possível nenhum, eu digo que sim, eu vou ter sim, se o Senhor me permitir. Porque a visão de família nesse mundo tá muito distorcida. E eu não concordo com o aborto. Tantas pessoas querendo ser mães, tantas pessoas sofrendo aborto espontâneo e outras abortando de propósito. Eu não concordo com isso, mas eu tenho que respeitar. Então eu peço que as pessoas também me respeitem em querer sim ter mais filhos. Porque a gente sempre ouve comentários de nossa, de novo tá grávida. Nossa, eu não ligo pra isso. Eu não ligo mesmo. Tanto que tantas pessoas não sabiam da minha gravidez porque eu não tinha alarmado ainda.
Justamente por isso, porque a gente escuta muitos comentários chatos de nossa, tá grávida de novo, nossa, tão nova, tão... Eu só queria curtir a felicidade de estar grávida de novo. Enquanto eu tava lá no hospital me recuperando, eu escutava algumas gestantes gritando, sabe? De dor, de contração. E aí eu chorava mais ainda, porque eu falava, Deus, eu não vou passar por isso. Para algumas pessoas é um alívio, né? Mas eu não ia passar por isso de novo. Eu não ia passar pelo parto, pelas dores do parto, que valem muito a pena. Eu não ia passar pelo puerpério, que é difícil, mas passa. Eu não ia sentir aquele cheirinho de neném em casa, trazer o bebezinho aqui pra casa. E tá os meus 3 filhos aqui. Mas Deus é bom o tempo todo. E eu sei que vai passar. Então, é isso. Eu espero que eu me sinta melhor depois disso. Porque essa, como eu falei, foi a forma que eu encontrei de conseguir dizer tudo. E talvez assim descobrir o que significa vida que segue. Ainda é muito recente, mas eu sei que eu vou conseguir. E não importa se eram só 12 semanas de gestação, não importa se tinha ou não um bebê, pra mim eu estava grávida. E aborto é aborto, não importa o tempo gestacional, não importa se eu já tinha filhos, não importa. É uma vida. E que eu aprendi a amar. Amei muito e desejei muito, mas que não veio conforme a minha vontade, mas foi feita a vontade do Senhor. Enfim, eu esqueci de agradecer a todas as mensagens de carinho que eu tô recebendo. Obrigada, de verdade. Como eu falei, eu tava numa semana muito agitada e eu tava muito sobrecarregada. Tava acontecendo muitas coisas na minha vida naquela semana, no meu dia a dia. Eu sou síndica do meu prédio, então eu tava resolvendo muitas coisas. Eu tava resolvendo coisas particulares, coisas da igreja, tava olhando casa, tava mudando totalmente a minha vida. E era um turbilhão de coisas que eu tava fazendo ao mesmo tempo. Eu acho que talvez esse tempo foi realmente pra eu pausar, respirar. E eu ainda não entendo o propósito, mas eu já aprendi muitas coisas depois desse fato, né? Depois desse aborto. Eu estou me tornando uma nova pessoa porque eu estou tendo uma visão diferente de certas coisas. Então, isso de certa forma me ajudou a priorizar algumas coisas e a mudar outras. Então eu agradeço profundamente as pessoas que têm se importado, que têm orado, que têm me mandado mensagem perguntando como que eu estou, mandando mensagem de carinho, mesmo de longe, sabe? Uma irmã disse, da igreja, me disse assim, que nenhum filho é igual ao outro e nenhum filho pode substituir o outro. Então, mesmo que ainda era um bebezinho tão pequenininho, ela escreveu assim pra mim, o seu bebê era tão especial que Jesus levou ele pra perto dele, porque ele era muito especial. Na hora que eu li essa mensagem no meu coração, eu vou parar com isso, porque eu já tô chorando o vídeo todo, né? E é só isso, realmente, é agradecer, porque tem pessoas que a gente nem imagina, tantas pessoas se colocando à disposição, pessoas falando, pelo amor de Deus, Lohane, se você precisar, não fica com vergonha, me chama. Pessoas falando, Lohane, conversa, Lohane não guarda, Lohane, a depressão. Minha mãe já tá preocupada com depressão. Eu vou voltar às minhas sessões, em nome de Jesus, com a psicanalista. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer, só é difícil porque eu não consigo falar sem chorar. Então, acaba que eu fico tendo muitas coisas pra falar, mas às vezes eu não consigo falar tudo porque eu acabo chorando e aí eu já não quero mais falar. Mas vai passar em nome de Jesus, né? Não tem nenhuma semana. Tudo começou na terça-feira passada, hoje é segunda. Amanhã faz uma semana desde que tudo começou. Então é muito recente ainda pra eu conseguir digerir tudo e voltar à vida normal. Mas eu tô tentando sim e eu vou conseguir descobrir o sentido do vida que segue e eu vou conseguir seguir a minha vida. E no tempo do Senhor, o bebê número 3 vai vir, se assim for da vontade dele. E até um quarto, né? Não sei. Eu sei que o mundo tá muito difícil. Mas não julguemos as pessoas pelas escolhas, né? E eu amo a minha família. Eu preciso estar bem por ela.
Então é isso. Muito obrigada de verdade. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Só Jesus pra recompensar cada mensagem de carinho, cada oração de vocês, sabe? A gente sente o cuidado de Deus através de vocês. Pelo carinho, pelas orações, por se importar, né? E vai passar. Em nome de Jesus. Eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e, como eu disse, não é um vídeo que eu costumo, né, trazer vídeos tristes, mas eu precisava desabafar e talvez assim as pessoas não me perguntem tanto mais, porque vai estar tudo esclarecido. Se alguém quiser saber, vem aqui, porque se eu ficar voltando e voltando nessa história de novo, eu acho que isso nunca vai, essa ferida nunca vai fechar e eu nunca vou conseguir seguir em frente. Eu preciso seguir em frente pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido. Os meus filhos não podem me ver mais desse jeito, porque eles são pequenos, eles não entendem, eles sentem. Então eu preciso seguir em frente. Eu preciso entender o que significa vida que segue. Então obrigada por ter assistido até aqui. Deus te abençoe.